Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E hoje, neste Fogo e Fúria, dou as boas-vindas ao Pedro Guerreiro. Viva, Pedro! Olá, Ruben. Boa tarde. Pedro, estás a partir dos Estados Unidos da América e nesta noite viste o grande debate entre os vice-presidentes, ou os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance do lado republicano e Tim Walz do lado dos democratas. Para quem não viu este debate, o que é que fica? Olha, fica um debate num tom radicalmente diferente daquele que teve o debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Em vez daquela animosidade do foco nos ataques pessoais, tiveste um debate muito afável, muito cordial, amigável até. Parecia que estavas a ver uma conversa entre dois amigos, um bocadinho mais de esquerda, o outro um bocadinho mais conservador, mas que ainda assim conseguem juntar-se num bar para tomar um copo. E não só houve essa diferença em relação ao tom, como também houve uma diferença em relação ao conteúdo. Houve um debate real sobre propostas políticas, sobre o seu mérito, sobre a possibilidade até de haver pontos de entendimento entre as duas partes, e de facto não tiveste muitos ataques pessoais entre um lado e outro. Portanto, para já digo que genericamente foi um debate muito interessante e surpreendente. No entanto, tem de ser sublinhado um momento muito positivo para Walz neste debate e que eventualmente lhe dará a vitória em algumas análises, que foi quando, já no final do debate, quase no minuto 90 do debate, Walz confronta Vance com a sua dificuldade em admitir que Trump perdeu as eleições de 2020. E aí o democrata perguntou frontalmente ao republicano: mas Trump perdeu ou não perdeu as eleições? E a resposta de Vance foi uma resposta muito evasiva, de dizer: Tim, eu estou preocupado com o futuro, não quero falar disso. E Walz agarrou esse momento, não largou, lançou a partir daí um ataque de não só político, mas um ataque de caráter em relação a Vance, e apresentou uma escolha, o que ele disse que é uma escolha clara para os eleitores em novembro. É escolher entre também um vice-presidente que, tal como Mike Pence no passado, foi capaz de travar Trump e proteger a democracia norte-americana, ou um vice-presidente do perfil de J.D. Vance que estará lá para aplacar todos os golpes de Trump e proteger Trump e não a democracia norte-americana. E isso eu penso que foi um momento bastante feliz de Walz, que teve outros momentos menos felizes. Não foi capaz de explicar, por exemplo, algumas gafes do passado, algumas declarações falsas que fez. Ele foi diretamente confrontado, por exemplo, com uma história de que ele tinha dito que tinha estado na China durante os protestos de Tiananmen em 1989, quando na verdade só chegou lá meses depois, e ele não foi capaz de explicar. Há vários casos de inverdade ou de embelezamento da realidade por parte do Walz ao longo dos últimos meses, que demonstram que há ali de facto uma fragilidade que tem de ser reconhecida. Mas enfim, contudo, o Walz acabou por ter esse momento final positivo, e acho que vincou bem o que é a diferença entre a proposta democrata e a proposta republicana. É incrível estarmos a dizer que um debate foi bom porque se discutiu política, não é? Portanto, chegámos ao nível em que o mínimo que esperamos, que na realidade é só que discutam política, que foi o que aconteceu. E ainda bem, foi um debate muito, muito enriquecedor nesse aspecto. Discutiu-se mesmo política. A questão aqui que te faço, Pedro, é até que ponto é que esta figura do vice-presidente é ou não importante nas campanhas presidenciais dos Estados Unidos? É assim tão importante? Bom, pode ser importante para tentar colmatar lacunas dos candidatos a presidente. No caso de Donald Trump, em que tens uma figura
truculenta, agressiva, um pouco disciplinada, com dificuldades discursivas e até E que dificuldades se com a... incompatibilizou de certa maneira com o anterior vice-presidente Mike Pence, não é? Exatamente. E aí, obviamente, ele precisa de uma figura que faça um número de suposta moderação, que tente estender a mão a eleitorados menos convencidos pela retórica de Trump, enquanto do lado de Kamala Harris tens uma espécie de jogo demográfico e geográfico em que, infelizmente, sabemos como é que as coisas são, sabemos que uma mulher, ainda por cima uma mulher não branca, pode ter dificuldades em entrar em determinados eleitorados, e aí a figura de Tim Walz, um tipo terra a terra do Midwest, branco, na verdade tem praticamente a mesma idade de Kamala Harris, mas tem assim um ar de pessoa mais velha e grisalha, ajuda a fazer a contrabalançar a imagem de Kamala Harris. Portanto, do ponto de vista estritamente eleitoral, a figura do vice-presidente na campanha é importante, não deixa de ser importante. Ora, se decide ou não decide eleições, não é claro, não é nada claro, e eu duvido muito que este debate tenha feito mudar a agulha para um lado ou para o outro em termos de sentido de voto. Eu chamo a atenção, por exemplo, podemos falar primeiro, depois do que é que foi o próprio veredito em relação ao debate, mas deixa-me dizer-te este número. Havia uma sondagem pós-eleitoral, se não estou em engano, da CNN, que indicava que apenas 1% dos inquiridos tinha mudado de ideia em relação não só ao candidato à vice-presidência, como ao seu sentido de voto em novembro, após ver este debate. Ou seja, não mudou nada, não é? Portanto, o debate é muito bonito, mas não serve para nada. Serve para nada, e mesmo em termos de audiências ainda não temos os números, mas terá ficado muito, muito longe dos quase 70 milhões de pessoas que viram o debate entre Trump e Harris. E em relação temos sempre essa tendência de olhar para quem é que saiu melhor no debate, quem é que foi o vencedor. Há um claro vencedor neste debate, ou nem por isso? Não há um vencedor muito claro, mas eu arriscaria dizer que J.D. Vance foi o vencedor deste debate. E porquê? A grande notícia deste debate, de facto, é o tom cordial e amigável com que este debate decorreu. E eu acho que isso foi sobretudo mérito de J.D. Vance. J.D. Vance é uma figura camaleónica que já mostrou operar em diferentes registros, que já mostrou ser capaz de dizer tudo e o seu contrário até sobre Donald Trump. Lembra-te que ele há muitos anos, ou não há muitos anos assim, apelidava Donald Trump de uma espécie de Adolf Hitler americano, e agora é o seu candidato a vice-presidente. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que é capaz de dizer tudo e o seu contrário e mudar de ideias várias vezes. Durante a campanha tem sido uma pessoa que tem uma retórica xenófoba flagrante, muito agressiva, mas ontem à noite no debate foi um tipo afável, sorridente, capaz de revelar empatia por Walz e pela família do seu adversário. Foi capaz de dizer que concordava com muitas das coisas de que o democrata estava a falar. E eu acho que ao apresentar esta personagem no debate ontem à noite, ele conseguiu mudar também o tom do seu adversário. O seu adversário tinha linhas de ataque que devia ter explorado. Por exemplo, quando se falou de política familiar, de aborto, de direitos das mulheres, Vance é claramente uma pessoa com muitas fragilidades, porque andou anos a ridicularizar mulheres que não têm filhos biológicos, a dizer que as mulheres só servem para ter filhos e que se não têm filhos não servem para nada. Portanto, é uma figura com muitas vulnerabilidades nesse campo. E, no entanto, Walz não o atacou. Não o atacou porque era, de facto, o tom desse debate era um tom bastante amigável. Deixou Vance explicar ou desculpar aquilo que é a política dos republicanos em relação ao aborto. Vance teve espaço e tempo para admitir que, de facto, os republicanos têm um problema com as mulheres, que têm que reconquistar a sua confiança.
disse que a questão do aborto tinha que ser bastante mais abrangente e tinha que incluir, por exemplo, dar às mulheres norte-americanas hum, outras possibilidades, ou seja, melhorar os apoios à família, os apoios ao pré-escolar, o acesso a técnicas de fertilização in vitro, enfim, uma abordagem bastante mais abrangente à questão dos direitos reprodutivos. E o Waltz não só lhe deu todo o espaço para ele poder explicar a sua política, como lá está, muitas vezes concluía as suas intervenções dizendo sim senhor, eu por acaso até concordo com muito do que J.D. Vance está a fazer. Portanto, este J.D. Vance suave, empático, sorridente, funcionou muito bem, condicionou claramente Waltz. E nesse sentido, e anulou os ataques de que poderia ser alvo. E nesse sentido eu penso que ganhou, e só o facto de várias sondagens pós-debate dizerem que no mínimo houve um empate, eu acho que isso é uma vitória para o republicano, e de facto não se viu ontem à noite o governador do Minnesota, Tim Walz, que no verão nos andou a ser prometido como um combativo porta-voz democrata que era capaz de limpar o chão com os republicanos. Não vimos nada disso ontem à noite. Neste momento estamos a pouco mais de um mês das eleições presidenciais, Pedro, e queria focar-me um bocadinho no estado de sítio, ou seja, estamos a um mês, a corrida ainda está em aberto, já há um pré-vencedor à partida. Como é que estamos em termos de sondagens e para onde é que estamos a olhar neste momento? Eu acho que ainda continuamos completamente em aberto. A esta hora, e vou fazer aqui o favor de olhar para a média nacional de sondagens compilada pelo New York Times. Hoje, a 2 de outubro, estamos com Harris 3 pontos à frente de Trump a nível nacional. 3 pontos é dentro da margem de erro. Ou seja, nada nos garante que este resultado não vai ser o contrário, não vai ser Trump com 49%, Harris com 46%, porque está dentro dessa margem de erro. Depois tens a questão que isto de facto não se decide pelo voto nacional, decide-se em meia dúzia de estados. Nessa meia dúzia de estados o intervalo ainda é menor. Harris tem uma vantagem de menos de 1 ponto na Pensilvânia, 2 pontos no Nevada, 2 no Michigan, 2 no Wisconsin. Trump, por seu turno, lidera o Arizona com 2 pontos de vantagem, a Geórgia com 2 pontos de vantagem. A Carolina do Norte está praticamente afetada e é um estado que ainda está mais em aberto depois do furacão Helene ter passado por aquela região e vai pesar muito no sentido de voto aquilo que for a resposta do governo federal e do governo estadual à necessidade das populações. Portanto, isto está tudo completamente empatado. Está completamente empatado, há uma grande margem de incerteza em relação ao que as sondagens conseguem ou não realmente apurar. Temos que nos lembrar que houve alguns erros importantes nas eleições anteriores. Depois há inquéritos adicionais que são muito importantes e que são um sinal de alarme para os democratas. Kamala Harris, segundo a CNN, é a candidata democrata das últimas décadas que tem uma menor vantagem sobre os republicanos entre eleitores sindicalizados. Depois há vários segmentos blue collar, de trabalhadores manuais, trabalhadores fabris, trabalhadores agrícolas, em que os republicanos estão em vantagem, em que Donald Trump neste momento está em vantagem. Donald Trump também tem subido muito, muito, muito entre o eleitorado latino. E depois há um contraste total entre um forte apoio de Harris entre as mulheres e um forte apoio a Trump entre os homens. Ou seja, há vários segmentos em que Harris não está a ser tão dominante como teoricamente devia ser, e que são claramente o sinal de alarme em relação à eleição de 5 de novembro. Ou seja, neste momento, sim, continua tudo em aberto, mas eu diria que começam a surgir muitos sinais de alarme no campo democrata que podem indicar que uma vitória de Trump é bastante provável, ainda que, por exemplo, em exercícios probabilísticos como o de Nate Silver, que
todos os geeks da política norte-americana gostam de seguir, ainda continua a ser dada uma vantagem ligeira a Harris em termos das probabilidades de uma vitória. Mas, de facto, Uhum. é uma moeda ao ar. São muitos os fatores que condicionam o voto dos norte-americanos, mas um dos fatores para o qual estamos particularmente atentos nos últimos dias é a questão do Médio Oriente, o que se está a passar em Israel. Até que ponto é que isso não pode prejudicar o Partido Democrata, quer pela resposta da própria administração Biden, quer pela perspectiva de continuidade caso ganhe Kamala Harris? E eu acho que aí novamente são os democratas que têm mais a perder com o que está a acontecer no Médio Oriente. No jogo dos Estados decisivos continuas a ter aquela questão muito complicada do Michigan, em que há uma minoria muçulmana e árabe que pode fazer a diferença naquele jogo de 1%, de 2% de diferença entre um candidato e outro. Tu tens uma população árabe que está muito renitente em votar Harris devido ao apoio quase incondicional da administração Biden/Harris ao governo israelita de Benjamin Netanyahu. E ainda que, e aqui eu faço um apontamento de opinião pessoal, ainda que um voto em Trump seja completamente suicida para um eleitor árabe, porque significa um apoio ainda maior a Israel, significa o potencial regresso de medidas de controle de fronteiras que discriminam pessoas muçulmanas. Ainda assim, eu compreendo o dilema de um eleitor árabe ou de um eleitor muçulmano nos Estados Unidos na sua renitência em votar Kamala Harris. E, de facto, no jogo das margens finas, a situação do Michigan é muito complicada para Kamala Harris. Por outro lado, há um consenso entre os dois partidos de que o apoio a Israel é indiscutível e, portanto, se agora nos próximos dias ou semanas tivermos um ataque massivo de Israel ao Irão e um agravamento ainda maior da situação no Médio Oriente, os Estados Unidos não vão ter grande margem para condicionar a política israelita, e tudo o que Biden e Harris façam ou deixem de fazer vai estar sob enorme escrutínio. Uma mudança de atitude em relação a Israel, ou seja, dizer a Israel para ter calma, para não atacar em todas as frentes, para dar uma oportunidade à diplomacia. Isso poderia ser também mal visto por uma grande parte do eleitorado, podia ser explorado pelos republicanos. Depois, há aquele argumento muito básico, mas que funciona da parte dos republicanos, que é de que isto tudo com Trump na Casa Branca nunca teria acontecido. Portanto, se tu tiveres uma guerra total agora nos próximos dias ou semanas, tu vais alimentar esse argumento de Donald Trump dizer que, de facto, isto com Biden na Casa Branca é o caos em todo lado, é o caos na Ucrânia, é o caos no Médio Oriente, e de que quando ele voltar à Casa Branca vai resolver isto tudo e não vai haver guerras. Portanto, de facto, são os democratas que têm mais a perder. Vamos ver se será ou não determinante. Pedro, um abraço e a partir da próxima semana começamos com episódios especiais 2 vezes por semana. Juntam-se à equipa também David Pontes e Isabel Lucas. Até lá, um abraço. Abraço, Ruben. O público fica no ouvido.